Oiê, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos iniciando mais um study vlog. Hoje é dia 20 de abril, são 7h52 da manhã. E... ai, gente, eu não gosto muito da cor desse Carmed. Mas não gosto de ficar sem passar um hidratante, sabe? E aí o meu Nivea simplesmente desapareceu. Me aturem com essa cor aqui mesmo, que fica bem engraçado, né? Gente, uma nova semana se inicia, cheia de feriado, né? Cada lugar, pelo visto, tá emendando de um jeito. Tem gente que só trabalha quinta e sexta, tem gente que só trabalha segunda e quarta. Aqui na minha cidade e em alguns municípios vizinhos, a galera vai trabalhar hoje e quarta. Terça, quinta e sexta não trabalham. E o clima de feriado, ele é contagioso, então a gente que estuda tem que tomar cuidado para não se contagiar com essa vontade de ficar descansando no feriado, sem fazer nada, porque a gente não tem feriado no caso, né? É sobre isso. Eu estou por aqui, pronta para começar. Hoje é dia de física, biologia. Não, tô vendo errado, peraí. Eu tô vendo o de amanhã. Hoje é dia de matemática e química, e eu tenho uma matéria de matemática que ela não tá atrasada, é porque lançou na plataforma recentemente. E aí é uma matéria que eu acabei não vendo, né, porque tá no nivelamento ou no básico 1, não sei. Acho que tá no básico 1 e eu já tô indo pro básico 2. Só que antes de ir pro básico 2, preciso ver essa matéria que lançou, né? É sobre conjuntos. Assim, que eu saiba, não é uma matéria muito complexa, né? Nunca tive muita dificuldade com conjuntos. Mas a gente pode esperar tudo, né? Veremos. Então é isso. Pra quem pergunta, eu uso esse aplicativo aqui pra contabilizar as horas líquidas de estudos. Eu uso esse aplicativo aqui pra contar o tempo. Fica maior, fica mais clean, aquelas. Porque o helicóptero. Esses dias eu vi no TikTok uma menina perguntando qual é que é das pessoas que ficam colocando cronômetro pra estudar. Aí elas usam um notebook, um tablet, um celular, usam tudo pra estudar. Gente, a única coisa que eu faço o dia inteiro é estudar, o dia todo. Eu fico perturbada, eu sonho. Esses dias, não muito distante, eu sonhei que eu tava fazendo os cálculos de Knox, só pra vocês terem ideia, assim. E eu tava realmente fazendo os cálculos, eu até pesquisei pra ver se isso é normal. Sonhar que tá fazendo questão, porque ao mesmo tempo que parecia que eu tava acordada, parecia que eu tava dormindo, e aí, enfim, foi realmente meio assustador. Então, assim, cara, desculpa, eu fico o dia inteiro em prol disso, é isso que eu faço, o tempo todo o tempo. Deixa eu colocar meu cronômetro, entendeu? A menina nem tava falando de mim, que eu nem posto nada de estudos no TikTok. Mas, ai, as pessoas são muito chatas. Enfim, é isso. Pronto, falei. Tô zoando. Tô brincando, gente. Eu não levo nada a sério nessa vida. Eu só sei que eu vou parar de falar e vou estudar, porque a vida não está ganha, muito pelo contrário, preciso ganhá-la. E é sobre isso. Gente, sério, eu tô aqui, mas só Deus sabe o sono que eu estou sentindo. Ai, vambora. Bloco de conjuntos numéricos concluído, com sucesso. Fiz aqui uns post-its e minhas anotações. Gente, eu levei aproximadamente 1 hora, foram na verdade 58 minutos para concluir. Isso porque eu já tinha começado esse bloco semana passada, só que eu não terminei. Na verdade, assim, eu comecei a primeira aula de 20 minutos, né? E aí faltaram as outras, né? É um conteúdo relativamente de boa, só ter atenção. E foi mais uma revisão. Agora eu vou fazer os exercícios. E vocês devem ter reparado, né, que a aula não foi com o Pedro Assad. Tem alguns temas que, pelo visto, Pedro Assad não gravou.
E aí ele colocou aulas dos professores do AVT, que é a parte dos vestibulares tradicionais, e esses professores, eles fazem algumas aulas de alguns temas pra gente. E de modo geral, até agora, eu gostei de todos. As aulas continuam muito boas. A aula foi esclarecedora, foi tranquila. E é isso. Vou só colar isso aqui rapidão. E vou para as questões. Gente, vamos oficialmente para os exercícios agora. E, cara, na boa, aonde eu moro é muito frio. Só que eu tava desacostumada com esse frio, porque o verão foi bem quente, né? E aí, sei lá o que aconteceu, eu desacostumei. Vou pegar uma meia, gente, porque tava muito frio. Que loucura, bicho. Agora vamos para os exercícios de conjuntos. Estou super animada, pra não dizer o contrário. E, bom, pelo menos matei esse leãozinho, gente, que tava sendo essa aula de conjuntos. Depois a gente vai pra álgebra. Questões de conjuntos concluídas com sucesso. Coloquei aqui no meu caderninho de correção das questões, né? Eu acertei 12 de 16, então tenho que corrigir 4 questões. Farei isso hoje, mas farei no final do dia. Aí eu vou anotando, gente. Isso aqui é da semana passada e agora vamos para uma nova semana. Eu comecei esse caderninho semana passada, porque eu percebi que eu tava negligenciando muito as correções das questões. E assim, sabemos que fazer questões nos estudos é extremamente importante. Só que mais importante ainda do que fazer questões é corrigir os erros. Eu sempre soube a importância de corrigir, mas eu corrigia muito de qualquer jeito, sabe? Agora eu tô levando realmente muito a sério a correção. Então, é isso. E eu tenho realmente percebido que depois que eu corrigi as questões que eu errei, as coisas faziam mais sentido na minha cabeça, sabe? E aí, quando vem uma questão igual que eu errei, eu realmente sei como fazer, porque eu já entendi o porquê que eu errei, né? Antes era tipo, ai, tá bom, errei, foi isso, beleza. Mas às vezes eu nem tinha entendido de verdade o porquê que eu tinha errado. Era muito superficial. Agora eu vou rapidamente treinar o meu cálculo mental, que eu gosto de treinar todos os dias. O ChatGPT já fez aqui uns cálculos pra mim. E aí eu vou responder no meu quadrinho. Inclusive, pra quem pergunta, POV, uma pessoa. Esse quadrinho que eu comprei na Shopee, gente. Um quadro mágico, sabe? Você rabisca e assim, apaga, enfim. É muito bom pra economizar folha, porque eu usava folhas normais, assim, de fichário. Eu comprei uma folha de fichário que veio do tamanho errado e eu tava usando aquelas folhas pra rascunho das questões. Só que eu percebi que eu tava gastando muita folha pra fazer rascunho e tal. Aí eu pensei, não, vamos fazer o bem pra natureza. E não foi bem por isso, na verdade, faz bem pra natureza também, mas eu comprei mesmo pela praticidade, gente, de não ter que ficar pegando folha, sabe? E também pra não ficar gastando dinheiro, né? Porque uma hora aquelas folhas iriam acabar e eu precisaria de novas folhas. Porque aquelas meio que foi uma consequência de eu ter comprado errado, né? Mas pegar folha só pra isso seria um gasto um pouco triste, né? Mas, enfim. Aí estou usando o meu quadrinho, que também, um dos motivos que eu queria muito comprar, que é muito bom pra desenhar processos, sacou? Tipo, desenhar o esqueminha de como funciona a respiração celular, fotossíntese, coisas assim mais de biologia, sabe? Porque eu explico sempre a matéria. Eu explico pra pessoas aqui em casa, né? Normalmente eu mostro aqui pra vocês explicando pro ChatGPT,
pra montar os flashcards e eu realmente faço isso sempre. Só que além disso, às vezes eu quero explicar pra alguém aqui em casa, porque é bom. Quanto mais a gente explica, melhor é, gente. Vou parar de falar e vamos para os cálculos mentais. Isso é bem rápido, gosto de fazer toda manhã os cálculos mentais, porque a prática leva à perfeição, né? Pelo menos uma quase perfeição. Agora que eu concluí o cálculo mental, eu vou fazer as 10 questões de matemática que eu faço diariamente, né? Se você acompanha os vídeos, você deve saber que eu tenho as minhas diferenças com a matemática e eu costumo errar muita bobeira por falta de atenção, sabe? E aí eu estipulei como meta fazer todos os dias 10 questões de matemática. Mas não é todos os dias que eu faço, tem dias que eu engambelo e não faço. Ou tem dias que eu realmente tô muito na correria e tal. E aí eu acabo não fazendo, mas em dias normais, e em sua maioria, eu faço as 10 questões diárias de matemática e eu coloco temas aleatórios. Eu vou colocando cada semana, eu coloco um tema diferente de conteúdos que eu já estudei. Só que a partir de agora, eu vou começar a não só escolher temas aleatoriamente, mas focar nos temas que na semana anterior ficaram em vermelho. No caso de matemática, ficou em vermelho porcentagem, por incrível que pareça. Então, vou colocar questões de porcentagem para eu fazer e assim eu vou ir alternando. Como todos os dias eu faço um pouquinho, dá para fazer bastante questão ao longo dos dias, né, de vários temas. Então, hoje faremos de porcentagem. Finalmente terminei os cálculos de matemática de porcentagem. Eu fui ali fazer um favor pro meu pai. Inclusive, hoje é aniversário do meu pai. Enfim, gente. E aí, cálculos concluídos. E agora eu vou continuar em matemática. Ai, meu Deus. Porque eu tenho ainda a aula que era pra ser a única aula do dia de matemática, né? Mas acabou que, como eu falei, né? Surgiu essa de conjuntos. E eu já quis concluir porque eu sabia que conjuntos ia ser um assunto de revisão e tal, que não ia exigir tanto de mim. Não ia ser tão difícil, né? Deu pra encaixar com a outra matéria, que é a que eu verei agora. Vamos começar um novo ciclo de matemática. Agora vamos para o básico 2. E começando por fundamentos da álgebra. Gente, agora que fui parar pra ver quantas eu acertei. Ai, meu Deus. Gente, eu errei 5 de novo. Semana passada, eu errei 5 de 10 em porcentagem. Aí hoje eu falei, bom, vamos lá fazer mais 10 questões de porcentagem. E eu... Ai, que raiva. Juro, não sei o que tá acontecendo comigo, porque é porcentagem, é um assunto tranquilo, sabe? Relativamente tranquilo, né? Era pra ser tranquilo. É que o meu grande problema com a matemática, eu criei tanto um bloqueio com os conteúdos, não porcentagem, mas assim, os conteúdos de modo geral, que eu costumo errar mais as contas básicas, tipo as 4 operações, do que o conteúdo em si. Tipo, sei lá, 22%. O meu erro é o seguinte, eu faço 20% e faço 1%. Ao invés de multiplicar 1% por 2, na minha cabeça eu esqueço que 2% é 2 vezes 1%. E aí eu fico fazendo 21%. Aí eu não consigo encontrar a resposta. Claro, porque eu não tô fazendo do jeito certo, né? Ai, que ódio. Ah, não sei o que foi antes de ontem. Ela falou bem feio, falou umas coisas, cara. Ah, falou? Ela não falou, mas... A Micaela vai ficar feliz quando eu contar. A Micaela vai falar bem feito. Porque ela tem ciúmes.
Acabei a aula de matemática, de álgebra, agora vou para os exercícios. Assim que eu terminar esses exercícios, eu vou pra química. E assim, gente, hoje o dia é mais tranquilo em relação à quantidade de conteúdo e tal, porque eu tenho teatro. Não sei se eu falei isso, mas hoje é dia de teatro. E aí, é isso. Por isso que eu tento fazer com que segunda e sexta, que são os dias das aulas, eu tento fazer com que seja um dia mais tranquilo em relação aos estudos, pra eu não acumular coisa, né? E aí eu compenso terça e quarta. Sábado também. Mas é isso, já está tudo pronto para irmos para os exercícios. Matemática concluída com sucesso hoje. Já fiz aqui as questões, anotei. Mais tarde eu vou corrigir essas questões. Mas agora eu vou para química. Hoje vamos estudar em química funções inorgânicas, conceitos fundamentais dos ácidos e força de hidrácidos e oxiácidos. Meu Deus, tudo bom. E é assim, gente, é um pequeno desabafo enquanto eu descanso a minha mente da matemática para começar a química. Eu tô com sono. E eu descansei depois do almoço por uns 50 minutos. Voltei. Não dormi por 2 motivos. Primeiro, e o principal é que eu não consegui. Mas o segundo motivo, que era pra esse sim ser o principal, é o fato de que quando eu durmo eu tenho muita dificuldade de acordar. E aí isso não é legal, né? Porque aí eu acabo acordando tarde e fico com coisas acumuladas. E como hoje eu tenho teatro, eu não posso atrasar, eu não posso acumular conteúdo, né? Então tem que diferenciar até que ponto a culpa é do professor, é tua. Aqui na plataforma a culpa é sempre tua, porque eu explico, tá? Então, assim, é só pro teu bem que eu tô falando isso. Tudo pronto para as questões de química inorgânica. Eu tô bem adiantada hoje, tô muito feliz. Se eu conseguir acabar um pouco antes do teatro, dá tempo de eu fazer um cardiozinho antes de ir. Então, é isso. Gente, terminei agora as questões. Não sei se tá dando pra ouvir, mas a fanfarra do colégio tá ensaiando. E fica mó barulho chato. Aquelas, né? Enquanto eu estava lá, tocando, na época que eu participava, eu achava super legal. Mas quem tá de fora ficou ouvindo isso o dia inteiro na cabeça. É realmente muito chato. Mas enfim, ainda bem que eu fico de fone. Agora vamos para as correções dos exercícios. E eu falei que eu iria fazer um cardiozinho, né? Então, até daria tempo. Mas minha amiga deve vir aqui hoje pra gente ficar batendo um papo até o horário do teatro. Então, acho que não vai ter cardio, não. Ai, gente, eu já tava me esquecendo. Mas eu preciso montar alguns flashcards de hoje. São poucos. Mas já vou montar de uma vez, né? Que eu fico livre, eu não acumulo nada. E vai ser bem rapidinho mesmo. Então, eu vou montar os flashcards, corrigir as questões e aí a gente vai finalizar os estudos de hoje. Nossa, será que a gente vai finalizar à luz do dia? No caso, tá fechado, né, gente? Não abri pós-almoço, como eu costumo abrir, porque tá frio, gente. Tava ventando e eu tô com frio. Eu já tô de casaco, de meia, de calça, mas ainda assim, tava sentindo muito frio. Aí deixei a janela fechada mesmo. Enfim, bora montar os flashcards. O composto sofreu o processo de ionização, visto que era uma ligação covalente. Diferente se fosse uma ligação iônica, que seria dissociação iônica, mas nesse caso é ionização. Bom, dito isso, os ácidos podem ser... Gente, acabei de chegar do teatro. Atualizações. Primeira coisa, achei meu Nivea. A gente vai apresentar um musical. E a gente teve a primeira aula com a moça que vai coreografar a gente. Foi muito bom. Estou super animada.
Eu consegui concluir quase 100% do que eu tinha programado pra hoje. A única coisa que não deu tempo foram as questões de porcentagem pra eu corrigir. E também não revisei os flashcards do Anki. Só que se tudo der certo, amanhã vai dar tempo, porque eu não tenho teatro, então é o dia inteiro em prol 100% dos estudos. Hoje também a minha amiga veio aqui em casa, então abrimos essa sessão pra gente ficar conversando um pouco, colocar a conversa em dia. Por isso que não deu tempo de concluir tudo muito 100%. Mas, gente, eu tô muito feliz com o resultado de hoje, porque eu consegui estudar tudo que eu queria, eu consegui corrigir as questões no mesmo dia, montar flashcards, ainda consegui conversar um tempinho com a minha melhor amiga e fui pra aula de teatro. Então, deu tempo de fazer tudo. Claro que faltando ali pequenas coisas, mas que não vão ser o fim do mundo pra eu fazer amanhã, entendeu? Ainda mais que amanhã eu vou ter mais tempo. Então, tô feliz. Ah, gente, uma coisa um tanto quanto engraçada é que eu levei o maior tombo antes de ir pro teatro. Não foi tão engraçado assim na hora, mas agora a gente lembra e ri, né? Mas enfim, eu acho que quando eu tomar banho e o corpo esfriar que eu vou sentir a dor do tombo. Mas é isso, gente. Eu vou tomar banho. Isso. Beijo e até amanhã. Oi, gente. Já estou aqui pronta para iniciarmos um novo dia de estudos. E agora já estou aqui com as questões de porcentagem que eu fiz ontem para corrigir. Eu não vou fazer as 10 questões de matemática antes de corrigir essa, senão vou ficar só acumulando coisas. Eu prefiro corrigir as que já foram feitas ontem, né, que faltou. E depois a gente faz novas, não adianta nada a gente ficar fazendo e não corrigir, né? Depois eu tenho que corrigir as de origem da vida que eu fiz agora. Só que como eu acabei de fazer, eu vou esperar um tempinho pra corrigir. Eu gosto de primeiro refazer as questões, depois que, caso eu tenha ainda errado, né? Aí eu começo a pesquisar, ver a explicação, vejo muito também a galera que se ajuda aqui explicando. Então, assim, primeiro eu refaço. E aí, caso realmente eu não tenha entendido o raciocínio, aí eu vou pra esses mecanismos. Só que se eu refazer agora, eu vou saber a resposta muito obviamente, né? Porque eu acabei de responder. Então, normalmente eu deixo pra fazer no fim do dia. Hoje eu vou começar corrigindo as que eu fiz ontem de matemática. Então, já tá aqui. Então, vambora. E aí sim a gente vai pra próxima matéria, que é física. E ainda são 10 horas da manhã. Tô muito feliz, gente, que eu tô conseguindo acordar cedo e não tô ficando com as coisas acumuladas pra tarde, sabe? Porque semana passada e nas semanas anteriores eu tava acordando tarde, aí as coisas começavam a ficar acumuladas, e aí chegava tarde, tinha um mundo de coisas pra eu fazer. E aí agora as coisas estão indo pro lugar. E eu quero muito, muito, muito conseguir revisar os meus flashcards hoje. Então, isso. Vou parar de falar e vou estudar. Ah, e hoje é oficialmente o feriado, né? Feriado pra quem, né? Pra quem? Pausa pro lanche, pizza. Mina tá aqui. O feriado, ele pode até não ter bagunçado os meus estudos, mas pelo menos a minha alimentação ele vai bagunçar. Gente, eu tava aqui editando vocês e agora eu vou voltar pros estudos. Já estou aqui pra fazer as questões de matemática de hoje, né, da meta de 10 questões diárias de matemática. Bora fazer essas 10 questões e depois a gente já parte pra física.
Gente, voltei. São 8h47 da noite. Estou com esse pijama, que na verdade, assim, eu já tava com ele antes. Só que eu tava com um outro pijama de frio por cima. E aí eu fui na rua, olha só, se liga. Com a blusa de pijama, calça jeans e crocs. Porque eu fui na rua e só joguei um casacão por cima do meu pijama. E eu tô assim porque daqui a pouco eu vou tomar banho, enfim. Mas o que eu ia dizer é que eu revisei alguns flashcards, assisti aula de linguagens, eu fiz tudo isso pelo celular. E aí, por isso que eu não gravei direito. Mas eu tirei um tempinho pra descansar e o meu descanso foi revisando flashcards. E assistindo aulas de linguagens, né? Agora eu vou corrigir as questões que faltaram de hoje, de origem da vida e de conjuntos. E aí a gente finaliza o dia de hoje. Ah, eu ainda tenho que montar os flashcards de biologia, de origem da vida, né? Que foi a matéria que eu estudei hoje. Os flashcards, eu consegui, acho que zerar os de biologia. Comecei uns de física. Não zerei todos os flashcards, mas já deu um alívio. E aí eu vou fazendo aos poucos. Eu ainda quero tomar um banho, porque eu também tô cansada, né, gente? Enfim. Ele vai fazer o experimento do espelho. Eu vou registrar, tá? Como é que é o negócio? Ah, tá. Nossa, verdade. É, arrasou no experimento. Agora explica fisicamente o que acontece. O espelho viu eu vendo com o pote antes de eu colocar o pote aqui. Aí, Finalizei química. Eu assisti as aulas, tô em química inorgânica e já fiz os exercícios. Eu não gravei aqui pra vocês porque eu estava gravando um estude comigo. Gravei por 1 hora, que foi o tempo certinho pra eu finalizar o estudo de química de hoje. Eu terminei a aula que eu tava assistindo antes, né? E ainda fiz exercícios. Eu respondi 24 exercícios, muitos de inox, então foram até que relativamente fáceis, mas teve alguns que eu me perdi, não no inox, mas tiveram algumas questões que misturam muito os conceitos da química inorgânica, eu ainda não vi tudo, né? Então muita coisa eu fiquei bem confusa, mas é porque eu tô no começo, né? Mas enfim, agora eu vou pra matemática, a próxima matéria do dia. Ainda estou em álgebra. E aí, se eu tivesse acordado cedo, ia ser perfeito. Porque hora dessas eu já teria terminado em matemática. E ainda sobraria tempo pra revisar os flashcards. Agora é aula com o professor do AVT. Pedro tá aqui, mas pelo visto ele não vai continuar.
Bom dia, sexta-feira, já estou por cá. Hoje é dia de matemática e química. E é isso, gente, já são quase meio-dia. Hoje minha manhã foi corrida, não acordei muito tarde, mas também fiquei fazendo outras coisas aqui em casa de manhã. E só vou conseguir estudar agora. Mas o importante é que eu tenho o dia inteiro pela frente de muitos estudos. E é isso. Gente, então, são 3h12. Eu finalizei matemática, parei também. Eu parei pra almoçar. Tava conversando com a minha sobrinha sobre aula de teatro. Hoje a gente tem que cantar. Teremos aula de canto hoje. E, gente, socorro. A minha voz é simplesmente horrível. Eu não sei, eu não sirvo pra cantar. E aí, eu tava tendo um pequeno, grande surto com a Micaela. A gente tava conversando e tal, enfim. E aí, agora eu voltei pra parte 2 dos estudos de hoje. Eu preciso montar uns post-its de química e matemática. Química e matemática não, química e biologia. Ontem foi simulado, gente, e eu nem apareci aqui direito porque é dia de faxina aqui em casa. Então, quem fiz o simulado tava super cansada, ainda fui faxinar a casa. Então, ontem foi bem cansativo. Aí, à noite, eu só tomei aquele banho pra renovar as energias, lavei o cabelo. Terminei o filme com o Ramon e aí eu apaguei. Então, nem apareci aqui direito, também não deu tempo de fazer mais nada nos estudos, além do simulado. Mas darei um jeito nisso agora. Então, vou já montar os post-its, flashcards, depois a gente vai pra química. Ah, antes de ir pra química, eu quero corrigir os exercícios que eu fiz quarta-feira de matemática, que eu não consegui corrigir. E aí sim, a gente vai pra química, e aí a gente tenta correr, porque eu tenho aula de teatro. Acho que vai ser 6 horas hoje, então tem 3 horas pra fazer quase tudo, porque tudo é muito forte, né? Tudo não deve dar, mas acho que quase tudo a gente consegue, então vambora. Gente, questões devidamente corrigidas, vou dar o checkzinho aqui, e flashcards montados, post-its prontos, são 5h20, demorei mais tempo do que o previsto, eu sei, mas eu vou assistir uma aula de química agora que tem 40 minutos, e são literalmente 5h20 e eu vou acabar a aula quase que exatamente 6 horas, né? Não vai ser exatamente porque eu tô aqui conversando com vocês, vai passar aqui um minutinho. Mas eu vou terminar 6 horas, que é exatamente o horário do teatro. E vou chegar um pouquinho atrasada, mas não tem problema, né? Assim, o importante é eu ir no teatro, o importante é principalmente eu terminar o que eu preciso fazer aqui nos estudos. Então, vou parar de falar e vou assistir essa aula de 40 minutos e me arrumo correndo pra ir pro teatro. Gente, vim aqui finalizar esse vídeo, porque eu estou terminando de editar e vi que eu esqueci de me despedir. Mas essa foi a minha semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no meu canal. Que susto! Minha gata tá agitada. Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, caso você não seja inscrito. Comentar o que vocês acharam, ideias de vídeo. E é isso, gente. Hoje, só contextualizando, é sábado. E eu vou postar esse vídeo domingo. Então, consegui concluir tudo que eu precisava essa semana. Beijo. Até a próxima.